Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aqui à resolução das questões da prova do Chacal Língua Portuguesa, agora eu vou precisar ler com vocês um texto de João Cabral de Melo Neto. Não vai ter jeito, a gente vai precisar ler, então vamos prestar bastante atenção. João Cabral de Melo Neto, que é um escritor, um poeta da terceira fase modernista, né? E que esse trecho pertence à obra-prima dele, né? Que é o Morte e Vida Severina. Vamos lá então? Diz assim: o Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com as palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bom, então a gente tem aí um trecho, né? Um trecho desse livro que é uma obra-prima, como eu falei, Morte e Vida Severina. Lembrem o seguinte, a palavra Severina aí, né? Assim, Severino é o nome da personagem, né? Do principal. Então vai falar do Severino. É o nome da personagem, mas se você olhar já o título, né, Morte e Vida Severina, você vai ver que Severino, além de ser um nome próprio, é também um adjetivo, né, de severo. Então, quando você fala que a morte e vida severina, não só a morte é severa, mas principalmente a vida do retirante é severa. Tudo bem? Então, vamos ver aí a primeira questão que aparece. Diz assim: no contexto do poema de João Cabral, entende-se vida severina como? Aí, exaltação da existência. Aí já foi, né, pessoal? Então, se você prestou atenção que a ideia de severina é de severo, né? E quando você fala que a existência, ou seja, a vida, né? Não só a morte, mas a vida é severina, a vida é severa, então não tem exaltação da existência, né? Você tem quase que uma lamentação dessa existência. Então isso já está completamente equivocado. Já morre aí, mas vamos até o final. Exaltação da existência, uma vez que a morte se mostra como realidade distante. Não, né? Morte presente na vida do retirante. Só para lembrar vocês aí, né, quando fala retirante, assim como lá no Vidas Secas, esse retirante quem é? É o homem que se retira, né? Ou seja, que é obrigado a fugir da seca, né, do Nordeste, na época, né, que isso foi escrito, a seca do Nordeste vindo aqui para o Sudeste, ele chamava até Sul-Sudeste como uma parte só, buscando uma qualidade de vida melhor. Então, retirante é aquele que se retira, que levava uma vida severina. Então, vamos lá. B. A vida naturalmente ceifada pela morte, né? Contra a qual o homem não tem força de combate. Bom, então atenção aí, muita atenção. O homem, ele tem força de combate, ele luta. O severino, o retirante, ele tem uma força muito grande, né? Incomensurável, uma força enorme. Acontece que, né, ele leva essa vida severina, mas assim, ele não vamos dizer, um derrotado pela morte de cara. Lembra que o título é Morte e Vida Severina, então assim, ele não morre, ele não é ceifado naturalmente, ele tem uma força de combate, tá? Então assim, tem um erro essa alternativa, tudo bem? Não é que assim, senão seria só morte severina, né? Não seria morte e vida severina, tudo bem? Então por isso está errado. C, diz assim, a vida que se impõe às dificuldades e cria a partir dela forças para combatê-las, assomando plena e dignamente. Aí forçou, né? Então veja, a gente está falando de duas coisas aí, que as alternativas estão se chocando, assim, o que leva o erro aqui, basicamente até agora, são dois polos distintos. Uma que fala assim,
exaltando, né? Falando que o retirante ele tem uma vida digna, plena. Não, errado. É uma vida, é uma sobrevida, né? Mas o outro que falou que também não chega a ter vida, né? Então está aí no meio a nossa resposta. Ele tem uma vida que resiste apesar de tantas dificuldades. Se a gente fosse pensar numa metáfora, né? Se a gente fosse pensar numa planta que representa bem isso, seria o mandacaru, é um cacto, né? É aquela vida que sobrevive ali no meio do sertão, né? Espinhosa, feia, mas que vive, né? Então, assim, a ideia de sobrevida, a ideia de resistência, tudo bem? Então essa também está morta, né? Porque assim, não dá para aceitar uma alternativa. Fala que o Severino, que o retirante tem uma vida plena e digna. Tá incorreta essa aí. D de dado, fala assim, a vida sem esperanças, que decorre sem palavras, que possam motivar o homem a ser o senhor do seu destino. Olha, quando você fala que é uma vida sem esperanças, né? Que decorre sem nenhum tipo de palavra que possa motivar o homem a ser senhor do seu destino, né? Aí a gente tem que pensar que você está lendo um texto que foi publicado, né, por um autor que tinha um engajamento social, né? Então você pensa, como que ele vai criar, como o João Cabral vai criar um texto que, então, assim, ele está falando de palavras aí, né? Como que ele ia usar as palavras se ele não acreditasse nessa transformação, vamos dizer, uma palavra que hoje está em moda, na moda, né? Mas assim, não era usada naquele momento, mas um empoderamento, uma espécie de resistência, de luta. Então olha lá por que está errado. A vida sem esperanças que decorre sem palavras que possam motivar o homem a ser senhor do seu destino. Então assim, não é isso, né? Não existe, não é que não existe falta de não é que não existe palavras, né? Não existe uma possibilidade de motivação a partir das palavras, tudo bem? Mas essa aí bateu na trave, né? Então assim, vamos ver a E. A E diz assim, a vida marcada pelas mazelas e pela presença constante da morte, às quais o viver se insurge como resistência. Alternativa boa, né? Essa é a alternativa correta, por quê? Porque fala, a palavra-chave que a gente fala aí é o seguinte, a palavra resistência. A gente fala assim, é uma vida marcada pelas mazelas, quer dizer, pelas dificuldades, pelos problemas. A morte constante, né, rodeando os retirantes, né? Mas o viver, né, ao contrário daquela B que fala, né, que a vida é ceifada naturalmente pela morte, mas o viver ele insurge como uma resistência. É aquela teimosia, né, da vida lutando contra a morte, né, como resistência. Então essa é uma alternativa boa, alternativa E, alternativa correta. Beleza, pessoal? Então até a próxima, um abraço.